Pedro e Helena conversam por telefone. Ela conta que já sabe de tudo. Eles se amam, mas as coisas mudaram. Nelson e Andréia conversam ao telefone. Ela teve um dia ruim e gostaria que ele a distraísse, já que ele é um homem tão culto. Nelson lê em voz alta a revista que ele estava folheando. O artigo é sobre como tratar melhor os animais. Andréia escuta atentamente e faz comentários educados. Pedro visita Esther e fala sobre Helena saber a verdade. Helena o ama e, ao ouvi-la, sentiu que a vida voltou para ele. Esther lembra que as coisas mudaram e que o filho que está para nascer vai lhe trazer muitas alegrias. Pedro lamenta por ficar sem Helena e Nicolas. Esther conta que Gina ligou para perguntar se ela estava o esperando. Pedro diz que Gina é muito insegura porque ele não consegue fingir que a ama. Domingos se junta a eles e diz que mesmo Helena sabendo de tudo, não muda as coisas sobre seu casamento com Gina. Samuel chega em casa e os informa que Horácio vai passar a noite na prisão. Ele está cansado e vai para o quarto. A sós, Domingo recomenda a Esther que não meta ideias na cabeça de Pedro sobre Helena. Irritada, Esther o manda esquentar seu jantar se quiser. Gina dá uma olhada no celular de Pedro. Ele conversou com Helena e acha que estão se vendo. Ela está chateada e diz que Ernesto deveria matar Helena, não Pedro. Quando Pedro chega, ela pede para ele não falhar com ela, pois não resistiria. Pedro parece sentir-se culpado. Nicolas não quer que Helena o leve para a escola. Ernesto sugere irem os três e acha uma pena que seja uma das últimas vezes que farão isso porque não conseguiu convencer sua mãe a não se divorciar dele. Nelson é atencioso com Jaime. Ele vai ter algum tipo de apoio, já que vai ficar em uma cadeira de rodas. Nelson lhe oferece trabalho administrativo. Jaime agradece, mas diz que ainda não tem certeza do que quer fazer. A mãe de Jaime chega e Nelson é apresentado a ela. Helena vai à delegacia. Mônica informa que a fiança já foi paga. Horácio está livre. Helena se sente culpada. Seu pai diz que ela não tem culpa de ter se casado com um imbecil como Ernesto, nem pode continuar vivendo sob o mesmo teto que ele. O advogado vai revisar os documentos. Mônica pede que ele os envie para ela. Helena conta a Horácio e Mônica que Ernesto obrigou Pedro a se casar com Gina para não tirar Nicolas dela. Horácio promete que Ernesto vai pagar por tudo o que fez. Na casa de repouso, a irmã Bernardina disfarçadamente corta ao meio o comprimido de Isabel para dar a ela e embolsa a outra metade. Pedro compra um carro usado. Jaime recebe alta do hospital e vai para casa. Rosa, Augusto e sua mãe estão com ele. Jaime é deixado sozinho quando eles saem para comprar mantimentos. Jaime liga para Gina para dizer que quer o dinheiro da chantagem. Se Ernesto não der, ele falará tudo. Naquele momento, entra sorrateiramente Ernesto com um sorriso ameaçador para Jaime. Pedro encontra Helena. Ela tenta se desculpar por estar ali, mas ele apenas a beija imediatamente. Jaime fica assustado ao ver Ernesto. Ernesto vai lhe dar uma oportunidade de viver, mas ele deve desaparecer. Jaime concorda. Helena explica a Pedro que Ernesto está tentando envenenar a mente de Nicolas contra ela. Pedro lembra que Nicolas é uma criança muito inteligente. Ambos pensam que Irene está ao seu lado. Os dois se beijam. Essa é a última vez que eles se veem. Pedro tenta conter o choro quando ela se afasta. Irene está com Nicolas perguntando o que ele acha do divórcio dos pais. Ele responde que não queria que seus pais se divorciassem e ela explica que às vezes o divórcio é o melhor a se fazer.
Nicolas comenta que Liliana disse a ele que o divórcio dos pais não é tão ruim. Ele não queria que seu pai ficasse sozinho. E Irene diz que um passarinho lhe disse que ele vai encontrar alguém para amá-lo muito e sempre estará com ele. Jaime liga para Gina e reclama por ela ter passado seu endereço a Ernesto. Ela nega ter dado o endereço e diz para nunca mais ligar para ela. Pedro entra e ela desliga. Ele conta que comprou o carro de um cliente. Gina diz que estava falando com Rosa. Horácio olha os documentos e seus registros no computador. Ele não consegue se lembrar de ter assinado aqueles papéis e conclui que Ernesto deve ter tido um cúmplice. Mônica diz que vai dar uma olhada no computador de Ernesto. Ele reafirma seus sentimentos por ela. Ernesto encontra Irene lendo na sala. Ele não esperava encontrá-la lá. Ela diz que Helena a chamou para cuidar de Nicolas e não disse para onde foi. Nicolas dorme no andar de cima. Ela tenta beijá-lo e ele recua. Irene pergunta se ele vai assinar os papéis do divórcio e percebe que ele não tem intenção de fazer isso. Helena entra e Ernesto sobe as escadas sem dizer uma palavra. Irene diz a Helena que não contou a Ernesto que ela foi ver Pedro. Helena diz que foi difícil se despedir dele. Irene diz para ela não se preocupar com o futuro e se divorciar de Ernesto. Depois resolve sobre o que vai acontecer entre ela e Pedro. Nicolas assiste ao vídeo mais recente de Pedro e ouve Ernesto se aproximando. Então fecha o computador, dizendo que estava assistindo a um vídeo sobre peixes. O menino conta sobre a conversa que teve com Irene sobre o divórcio. Ernesto diz que uma mulher que nunca se casou não sabe nada sobre divórcio. Ernesto desce para a sala de jantar. Helena o quer fora de casa depois da reunião com os advogados. Nicolas escuta a discussão. Ernesto a acusa de tentar separá-lo de Nicolas. Nicolas abraça Ernesto, que o pega no colo. Helena explica a Nicolas que ele precisa entender. Nicolas sai. Ernesto culpa a Helena por deixar Nicolas triste. Domingo dá um sermão em Samuel por chegar muito tarde e pede que ele pare de sair com Gabriela. Esther diz que eles estão preocupados por ele se descuidar dos estudos. Helena conversa com a psicóloga e conta que Ernesto está envenenando Nicolas contra ela e já não quer mais viver com ele. Vicky diz que ela precisa explicar para Nicolas como estão as coisas. Helena não quer falar mal de Ernesto para o filho. Helena chega ao quarto de Nicolas e ele está assistindo ao vídeo de Pedro. Ele vai participar de outro concurso de túnel. Helena promete levá-lo. Nicolas está aborrecido com ela. Helena afirma a ele que nem tudo o que seu pai diz é verdade. Ela o ama mais que tudo e o convida para passearem depois da escola. Nicolas não quer e sai com a mochila. Pedro passa no escritório de Rosa. Augusto fala sobre uma pequena despedida de Jaime. Rosa pergunta sobre Gina, com quem ela não fala há algum tempo. Pedro fica confuso e pergunta se elas não se falaram na noite anterior. Rosa diz que não era ela. Augusto e Pedro se olham surpresos e Pedro sai. Augusto reclama com Rosa. Rosa diz a ele que é isso que Gina ganha por ser mentirosa e ele não deveria justificar os erros de Gina, nem se importa com quem ela estava falando. Mônica conversa com Maricruz, que como ela não acredita que Horácio cometeu fraude. Ela concorda em ajudar. Mônica diz que o plano de Ernesto foi perfeitamente planejado porque Horácio assinou todos os documentos sem se dar conta. Maricruz se sente culpada porque foi ela quem entregou os documentos a ele. Mônica diz a ela para não se preocupar. Alguém da contabilidade ou de fora da empresa deve ter ajudado. Maricruz se propõe a verificar a agenda de Ernesto e também o computador. Pedro recusa almoçar com Gina porque vai receber Jaime com os colegas.
Talvez Jaime fique trabalhando no escritório. Maricruz avisa Ernesto que Horácio cancelou a reunião com o engenheiro. Ernesto fica furioso e sai da sala. Maricruz aproveita para verificar seu computador. Ernesto vai até a sala de Horácio para reclamar. Horácio diz que não vai se reunir com ninguém até resolver o problema da suposta fraude e avisa que já pediu uma auditoria. Ernesto grita: eles vão perder muitos milhões. Horácio não se importa porque ele não vai ganhar dinheiro para ser roubado. Jaime e sua mãe chegam à oficina sob alguns aplausos. A mãe de Jaime agradece a Pedro por salvar a vida de seu filho. Gina aparece. Nelson pergunta sobre a oferta de trabalho. Jaime diz que ele e sua mãe vão para os Estados Unidos. Gina acha que é o melhor que ele pode fazer e se oferece para empurrar a cadeira de rodas. Jaime reclama por ela ter dado seu endereço para Ernesto. Ela diz que ele está sofrendo as consequências por tentar matar Pedro por um pouco de dinheiro. Nicolas diz a Liliana que não quer viver com Helena e com o homem que ela ama. Liliana diz que se dá melhor com a esposa de seu pai do que com ele. Ernesto tenta continuar as negociações pela empresa em seu nome, mas não obtém êxito. Irene liga para ele e Ernesto reclama por ela ter falado com Nicolas sobre o divórcio e termina a relação. Helena pergunta a Irene por que ela está daquele jeito. Irene grita que não quer falar e sai.